Bom, nessa terceira aula, nós vamos falar sobre tipos de pesquisa. Existem várias classificações em relação aos tipos de pesquisa que nós conduzimos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a pesquisa em relação à natureza dessa pesquisa, né? Nós temos aquela pesquisa que consideramos básica, aquela pesquisa considerada aplicada. Aquela básica, logicamente, aumenta o nosso conhecimento, mas não tem uma aplicação direta, instantânea, né? Ela muitas vezes demora um pouco para ser aplicada. No caso da pesquisa aplicada, nós fazemos para resolver um problema atual. Nós temos uma classificação também, aí é mais em relação à natureza dos dados, que é a pesquisa qualitativa, né, que geralmente não é feita com números e não se usa a matemática, e a pesquisa quantitativa, em que nós usamos números e utilizamos as ferramentas de estatística. Com isso, nós podemos formular hipóteses. Mas no caso nosso aqui hoje, para a gente mostrar para vocês as principais tipos de pesquisas que são utilizadas, principalmente na área da biologia, nós vamos mostrar um outro tipo de classificação. Então, nós vamos falar sobre pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. Vejo que esse tipo de pesquisa é por objetivo. Então, nós temos aqui nessa figura a abrangência desses tipos de pesquisa. Então, a pesquisa exploratória é a mais abrangente. O que quer dizer isso? Ela pode ser utilizada em qualquer tipo de pesquisa que a gente for conduzir. Já a pesquisa descritiva é um pouco mais limitada, não é em todas as condições, as situações, e a explicativa já é bem mais limitada. Nós vamos comentar isso depois. Aqui nós temos no Y, nesse eixo, a profundidade da pesquisa, e aqui ocorre o contrário. A pesquisa explicativa é a pesquisa mais profunda, porque ela explica o porquê das coisas. Então, vejo que na pesquisa explicativa, o cientista ele controla uma ou mais variáveis, que são as causas. Então, ele pode explicar por que as coisas acontecem. Então, essa é a pesquisa de maior profundidade. Abaixo, nós temos a descritiva. Nessa pesquisa descritiva, o próprio nome já diz, né? Nós fazemos descrições. Podemos usar ferramentas aqui de estatística, como correlações, por exemplo. E temos a pesquisa exploratória, a de menos profundidade. Então, nessa pesquisa exploratória, nós fazemos uma sondagem inicial à procura de informações e de dados que permitam que nós tenhamos uma familiaridade com o assunto que nós vamos tratar, por se tratar também de um assunto que é pouco conhecido, que é pouco estudado. Então, nós começamos com essa pesquisa exploratória. Nós vamos falar sobre cada uma dessas e vamos começar por pesquisa exploratória. Vocês viram que ela que tem uma mais ampla abrangência. Qualquer estudo que nós fizermos, nós podemos utilizar essa pesquisa exploratória se as informações forem limitadas, se for uma área que ainda foi pouco explorada pela ciência. Mas ela tem pouca profundidade, como vocês vão ver. Então, essa pesquisa exploratória é um passo inicial em qualquer estudo. Por quê? Porque o conhecimento que nós temos nessa área, ele é quase nulo ou é muito limitado. Então, nós fazemos uma sondagem para descobrir o que nós podemos conhecer sobre determinado fenômeno que nós estudamos.
Então, nós buscamos obter dados e informações que aumentem nossa familiaridade com o tema da pesquisa. Então, esse termo familiaridade aí é muito importante. Então, é a primeira vez que nós conseguimos, dentro da nossa pesquisa, obter essa familiaridade fazendo a pesquisa exploratória. Vejam que essa pesquisa exploratória, ela pode ser informal, né? Você pode fazer isso através de uma revisão de literatura, ou obtenção de dados que tem disponível na internet. Você pode até fazer uma entrevista com algum pesquisador de uma área afim da nossa que nós queremos estudar para obter mais conhecimento. Então, a intenção dessa modalidade de estudo é sair em busca de algum padrão, né? Procurar algumas ideias sobre o nosso tema de pesquisa. E, se possível, descobrir, entre aspas, hipóteses, né? Que a gente possa testar mais tarde. Um exemplo, só para vocês terem uma noção, né, do que seria uma pesquisa exploratória, hoje fala-se muito, né, e talvez isso aconteça aí nos próximos 10, 20 anos, uma viagem do ser humano ao planeta Marte. Mas vejam que até hoje nenhum ser humano pousou em Marte. E nenhum planeta, né? Nós chegamos no máximo aqui é na Lua. Então, as informações que nós temos disponíveis sobre Marte, elas foram enviadas por sondas não tripuladas. Então, essas informações enviadas por sondas não tripuladas, elas podem ser utilizadas, né, para a gente aprofundar nesse assunto, que é a viagem do ser humano a Marte, e construir hipóteses que podem ser testadas posteriormente. Então, essa seria uma pesquisa exploratória, né? A gente começar a tatear essa área do conhecimento. Bom, vamos passar agora para a pesquisa descritiva. O próprio nome já indica, né? Nós descrevemos, e descrever é narrar o que está acontecendo. E nós vimos que essa pesquisa descritiva, ela tem uma abrangência mais restrita em relação à pesquisa exploratória, mas ela tem mais profundidade do que a pesquisa exploratória. Então, a pesquisa descritiva, ela serve para descrever um fenômeno. Então, qualquer coisa de interesse científico que você descreve é uma pesquisa descritiva. Por exemplo, se descobrir uma nova tribo de índio no Amazonas e você quer pegar informações sobre essa tribo, comportamento desses índios, você vai fazer uma pesquisa descritiva. Surge aí uma nova planta que ainda não foi descrita, um novo animal, você faz a pesquisa descritiva. E veja que nesse tipo de pesquisa não há interferência do cientista. O cientista vai apenas observar. Nós vamos ver que é diferente da pesquisa exploratória, em que o cientista manipula uma ou mais variáveis. Então, a informação ela é coletada sem uma pergunta particular em mente. Logo, gente, se nós não temos uma pergunta particular em mente, nesse tipo de pesquisa, que é descritiva, não é necessário você ter uma hipótese. Então, esse tipo de pesquisa, ela ilumina um novo fenômeno, né, que está ainda obscuro, e permite a formulação de hipóteses indutivamente. Então, veja, indutivamente por quê? Porque nós partimos de dados para formular essas hipóteses. E essa talvez seja a principal diferença de pesquisa descritiva para pesquisa exploratória. Na descritiva, nós coletamos dados, na exploratória, não.
Então, essas hipóteses que são formuladas indutivamente, elas podem posteriormente ser examinadas por pesquisas que são dirigidas por hipóteses. Então, até coloquei esse termo em inglês que vocês estão vendo aí, Hypothesis Driven Research, porque esse termo está naqueles artigos que eu enviei para você. Vocês receberam alguns artigos e eles usam esse termo. Então, toda pesquisa que é dirigida por hipótese, eles usam esse termo, para vocês ficarem familiarizados com ele. Muitos aspectos da biologia tiveram a fase descritiva. Então, essa é uma fase também inicial de uma pesquisa. Vejam que no caso da astronomia, da arqueologia, da paleontologia, são áreas que são quase inteiramente descritivas. No caso aí da taxonomia, anatomia, botânica, também são descritivas. E veja que elas são importantes no desenvolvimento da teoria da evolução, o conhecimento que são adquiridos nessas áreas. E por falar em teoria da evolução, aquelas observações feitas por Darwin em Galápagos, e até no Brasil, né, que ele passou aqui pelo Brasil também, eles servem de alicerce da teoria da evolução. Então, aquelas observações que ele fez de pássaros, a diferença dos bicos, né, dos pássaros indicavam diferentes alimentações, explorando diferentes nichos, aquilo foi o alicerce da teoria da evolução. Até a estrutura do DNA, vejam bem, a estrutura do DNA foi publicada por Watson e Crick, isso que acho que em 1953, foi uma publicação da revista Nature, e esse foi um dos trabalhos mais importantes do século passado, né? E é uma pesquisa também descritiva. Bom, os tipos de pesquisa descritiva, existem várias classificações que eu achei. Eu vou colocar uma aqui para vocês, que me pareceu a mais adequada, que começa com essas observações de campo. Esse é um tipo de pesquisa descritiva. Então, a pessoa vai para o campo verificar o comportamento de um animal. E vejam bem, um exemplo clássico disso aí é aquela pesquisadora, não sei se era americana, que foi para a África e por muitas décadas ela acompanhou o comportamento dos chimpanzés. Então, isso mostra muito a televisão, esse trabalho dela, e isso é uma pesquisa descritiva de campo. Nós temos os estudos de caso, isso é muito usado na medicina, né? Estudos de fenômenos raros, em que esses fenômenos são descritos pelos pesquisadores. Também é uma pesquisa descritiva. E essa pesquisa, que é o survey, é muito utilizado na área social, né? Em que os participantes respondem a perguntas, que podem ser entrevistas, ou podem ser questionários. Então, esse tipo de pesquisa é útil, né, quando o interesse do pesquisador é mais por percepções, por atitudes, por opiniões, por crenças. Então, ela tem o seu lugar também na ciência. Bom, vamos passar agora para a pesquisa explicativa. Lembrando vocês que a abrangência da pesquisa explicativa é limitada, nós não podemos utilizar para qualquer pesquisa que vier na cabeça da gente, vocês vão ver isso durante o curso, mas ela tem alta profundidade, né? É uma pesquisa que explica, que mostra o porquê das coisas. E explicar, né, é dizer por que acontece. Então, é essa que está no mais alto nível de profundidade. Essa pesquisa explicativa também é denominada pesquisa experimental. E na aula passada eu já adiantei alguma coisa em relação a isso, para quando chegasse nessa aula vocês não tivessem dificuldade.
Porque isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu acredito que vocês vão ver no curso, porque na hora de escrever um artigo científico, principalmente na parte de resultados, você saber identificar a variável independente e a variável dependente vai ajudar muito na sua escrita. Então, essa pesquisa explicativa, ela envolve a manipulação da variável independente e nós medimos o efeito medindo a variável dependente. Então, nós já vimos isso na aula passada. A hipótese aqui é uma hipótese de causa e efeito, em que a causa é nossa variável independente, que nós chamamos também de tratamentos. Então, lembre-se, quando vocês colocam em material e método, meus tratamentos foram esses, você está especificando as suas variáveis independentes. E a variável dependente é o efeito ou seus resultados. Então, quando você fala no material e métodos, foram tomados os seguintes dados, ou foram feitas as seguintes avaliações, vocês estão falando das variáveis dependentes. Bom, esse termo causation, em inglês, a gente traduz aí para causação em português, não é uma palavra bonita, mas a gente vai utilizar. A alegação de que há causação, ou seja, que X causa Y, e aqui é importante a gente identificar, esse X é nossa variável independente e o Y é nossa variável dependente, ok? Então, a alegação de que há causação, ela só pode ser logicamente feita nessas situações. Primeiro, X e Y estão associados. E no exemplo que nós vamos dar a seguir, vocês vão entender que a associação é essa. X precede Y. Quer dizer, X, que é a causa, tem que vir antes do efeito, que é o Y. E outro pré-requisito é que não haja explicação alternativa para essa associação entre X e Y. Porque se houver outra explicação alternativa para essa associação, nós temos um viés na nossa pesquisa. Vocês vão entender isso melhor com o exemplo que vem a seguir. Então, estudos de causa e efeito. O que é a causa? É nossa variável independente, são os nossos tratamentos. Então, tudo isso é a mesma coisa, né? Causa, variável independente, tratamento. Então, isso é escolhido, é manuseado pelo pesquisador. Vamos supor que o pesquisador trabalha na área de fertilidade do solo e queira testar doses de boro, né, que é um micronutriente para a planta. Ele pode decidir, baseado em livros, em artigos publicados, ou mesmo na experiência do agricultor, testar as doses de 20, 40, 80 e 160 gramas por hectare de boro. Veja bem que ele é que decide quais as doses ou quais os níveis de boro ele vai testar. Então, essa é uma variável independente. Bom, o efeito que nós obtemos é a nossa variável dependente ou variável resposta. Vocês vão entender por que ela tem esse nome de dependente e resposta. Então, aqui nós temos o nosso resultado. Vamos dar um exemplo de uma variável dependente. Teor de boro na folha. Essa é uma variável dependente. E veja que o teor de boro na folha, ele depende da dose de boro que nós aplicamos anteriormente. Possivelmente, na dose de 20 gramas de boro, que nós aplicamos por hectare, nós vamos ter um baixo teor de boro na folha. No outro extremo, com 160
gramas por hectare de boro, nós devemos ter um alto teor de boro na folha. Então, por isso, ela é denominada variável dependente, que depende da dose de boro que nós utilizamos. Ela também é denominada variável resposta, porque é uma resposta às doses de boro que foram aplicadas anteriormente. Então, vejo que essa variável dependente é aquela que nós obtemos, né, dos nossos experimentos de laboratório e de campo. Então, aquelas medições que nós fazemos são as nossas variáveis dependentes. Bom, nós falamos que elas devem estar associadas. O que nós quisemos falar com isso? Veja bem, à medida que nós aumentamos as doses de boro, provavelmente o teor de boro na folha também vai aumentar. Então, há uma associação. Eu aumento de um lado, que é a causa, também há um aumento do outro lado, que é o efeito. Então, de fato, deve haver essa associação. Nós falamos também que a causa deve vir antes do efeito. E, de fato, primeiro nós temos que aplicar as doses de boro. E só um tempo depois, e isso varia com a espécie de planta, por exemplo, é que nós vamos medir o teor de boro na folha. Então, veja, nós temos que primeiro aplicar a causa para depois medirmos o efeito. A explicação alternativa, ou esse teor de boro na folha que nós obtivemos, deve ser apenas a dose de boro que nós aplicamos. Isso é o ideal, né? Quando nós fazemos um experimento, a gente espera que apenas a dose de boro tenha influência no teor de boro da folha. Mas pode acontecer caso, por exemplo, se você montou esse experimento numa área que no ano anterior tinha sido feito um experimento com boro, você não sabia. Então você usou metade da área do seu experimento numa área que já tinha boro. E pode ter caído até uma repetição inteira dentro dessa área. Então vejam que neste caso, além da dose de boro que nós utilizamos, que é a nossa variável independente, nós temos efeito de outro fator, que é esse de ter sido utilizado boro no ano anterior. Então, nosso resultado, nossa experimentação, ela vai ficar enviesada, né? Não vão ter um viés na nossa pesquisa. E a gente deve sempre evitar isso, né? Bom, alguns tipos de variáveis. Primeiro, nós falamos da variável independente, né? Essa que é manipulada pelo pesquisador. O pesquisador tem domínio sobre ela. Vamos supor aqui que um pesquisador queira testar diferentes tipos de líquido para molhar uma determinada espécie de planta. Vê que ele escolheu, eu vou testar aqui um refrigerante, esse primeiro à esquerda, vou testar um suco de laranja e vou testar água. Veja, quem escolheu isso foi o pesquisador, né? Não sei se essa pesquisa vai dar alguma coisa, mas ele escolheu testar isso. Então, é variável independente. E nós começamos a fazer esse molhamento da planta com esses diferentes líquidos desde a germinação. Mas a variável dependente que nós vamos obter é só mais tarde. Por exemplo, nós podemos medir a altura dessas plantas nesses 3 tratamentos. Podemos, mais tarde, na época que estiver secando a planta, medir também a produtividade. Também é outra variável dependente. Bom, no caso de ensaios em casa de vegetação, o controle que nós temos experimental, ele é muito grande. Então, veja que no caso de casa de vegetação, nós podemos controlar, por exemplo, o tipo de planta, né? Utilizar
para todos os vasos plantas similares. Os vasos que nós utilizamos são todos do mesmo tamanho. E o substrato ou solo que nós colocamos nesses vasos são iguais para todos os tratamentos. E a água que nós aplicamos também, a água ou líquido, né? Porque nós temos 3 tratamentos, também são os mesmos, a mesma quantidade para todos os vasos. Se a gente controla todas essas variáveis aí, nós podemos dizer que se houve uma diferença da altura de planta ou produtividade dessa planta, foi devido às nossas variáveis independentes. Um erro comum que a gente encontra muito, tanto em teses como em artigo científico, é uma afirmação como essa: houve diferença significativa entre tratamentos. E a gente encontra isso até em revista de alto fator de impacto. Mas vamos pensar bem aqui. Por que isso pode estar errado, né? Porque nós não devemos falar que a diferença é entre tratamentos. E para a gente entender isso, primeiro vamos pensar: tratamento é variável dependente ou variável independente? Pensem aí. Porque a variável independente é aquela manipulada pelo pesquisador. E nós vimos que essa variável manipulada pelo pesquisador, nós também chamamos de tratamento. E pode ter certeza de uma coisa: o pesquisador não ia testar níveis iguais de um tratamento. Igual nós mostramos para o boro, que ele testou 0, 20, como é que é? Eu até esqueci, mas 4 níveis de boro. E não eram iguais. Quer dizer, você não precisa usar nenhuma estatística para verificar, né, que os tratamentos são diferentes. Lógico que eles são diferentes. Quando a gente usa um método estatístico para comparar as médias, nós comparamos as médias da variável dependente. Então, o certo seria escrever que houve diferença significativa entre as médias de produtividade, entre as médias de altura de planta, logicamente em resposta aos tratamentos. Mas em resposta aos tratamentos, geralmente a gente não põe na frase, né, que nós escrevemos no artigo científico. Então, produtividade, sim, essa é a variável dependente. E é aqui que nós aplicamos testes de comparação de médias, por exemplo. Bom, nós vimos isso na aula anterior, eu estou repetindo pela importância da gente entender bem isso aqui. Em qual eixo está a variável independente? Vocês estão lembrados que a variável independente é o x. Então, ela está aqui nesse eixo. Nossos tratamentos estão nesse eixo do x. Então, veja: baixo SCC, médio SCC, alto SCC. Então, essas são os tratamentos. Não interessa aí o que quer dizer SCC, não. Isso aí depois vocês olham. Mas o importante aqui é saber que essas são as variáveis independentes, são os nossos tratamentos. E aqui, no eixo do y, nós temos a variável dependente. Então, a variável dependente é o y. Não é isso mesmo? Então, vejam, olha o que eles escreveram nesse artigo em relação a essa figura. Eu vou traduzir aqui para o português. A percentagem de blastocistos foi marcadamente menor em médio e alto SCC em relação a baixo SCC. Então, ele está falando que foi marcadamente menor aqui, no médio e alto, em relação a esse baixo SCC. E veja que em cima aqui dessa barrinha do SCC, do baixo SCC, nós temos esse asterisco,
que explica aí na figura que ele difere daqueles dois nessa probabilidade de 5%. Vou chamar a atenção aqui de um termo, porque nós vamos voltar nisso quando a gente for falar como é que nós apresentamos os resultados, mas a tendência que a gente vê do estudante é ele querer colocar aqui na apresentação dos resultados os números, né? Os valores aqui, por exemplo, de blastocistos. Vejo que em low, embaixo, SCC, nós temos um valor aí próximo de 20, você lê aí no eixo do Y, e no médio e alto SCC, nós temos um valor aí em torno de 5. Mas ele aqui, na hora de escrever, ele simplesmente ele transformou essa leitura em palavras. Então, ele considerou que a diferença entre esses dois à direita, em relação a essa barra maior à esquerda, foi marcadamente menor. Só para vocês irem acostumando com esses termos, e a gente vai explicar isso melhor na parte de resultados, por que se escreve muitas vezes dessa maneira. Então, o que nós queremos mostrar para vocês que a variável dependente, que é blastocistos, está no eixo do Y. Então, a variável dependente é o Y. E nossa variável independente, que é o SCC, é o X. Então, X é variável independente. Bom, no caso de uma regressão, onde nós temos a equação de regressão, é a mesma coisa. Nossa variável independente vai ficar no eixo do X. E nossa variável dependente vai ficar no eixo do Y. Então, no caso de uma regressão linear, nós temos que o y é igual a A mais bx. Então, o que significam essas letras? Bom, o y nós vimos que é uma variável dependente. Vocês podem ver lá à esquerda que a variável dependente é um y. No caso do x, é uma variável independente. Então, na equação, esse y é variável dependente e o x variável independente. O que é esse A que nós temos na equação? Ele é esse intercepto, né, onde começa a nossa reta. Então, ela toca nesse eixo Y, esse eixo Y deve estar numerado, então ela corresponde a esse número que vai estar aí no eixo do Y. Então, é o intercepto, é o início da nossa equação de regressão. Em relação ao B, o que significa o B? O B é a inclinação da reta. Então, vamos dar um exemplo para vocês, para a gente ver isso na prática, com números agora. Nós temos aqui um resultado de um experimento em que nós utilizamos doses de molibdênio, e neste caso, dose de molibdênio está no eixo do X, então é nossa variável independente. Então, nós, como cientista, nós manipulamos essas doses de molibdênio, nós que escolhemos essa dose 0, 90, 250, 500, 750 e 1000. Então, o pesquisador que escolheu isso. Então, ela é a nossa variável independente. E nós temos no eixo do Y a nossa variável dependente, que é microgramas de molibdênio por semente. Então, o objetivo do trabalho era esse: você aplicava o molibdênio pulverizado na planta para ver se ele enriquecia a semente com o molibdênio. Então, a gente pode ver já por essa reta, né, que à medida que nós aumentamos a dose de molibdênio, nós também aumentamos o conteúdo de molibdênio na semente. Bom, essa equação que nós obtivemos, essa equação, o primeiro número aqui é o 0,604,
O que significa esse 0,604? É este ponto aqui, ó, que ele toca nesse eixo do Y, cujo valor aqui é 0,604. Quer dizer o seguinte, quando nós não utilizamos molibdênio, ou utilizamos a dose zero de molibdênio, a quantidade de molibdênio na semente era de 0,604 microgramas de molibdênio. Então, esse é o valor inicial da nossa reta, onde está o valor zero de molibdênio. Então, esse é o valor de A. E esse valor aqui, 0,00217, nós vimos que é a inclinação da reta. Da onde que veio esse valor? Vamos tentar mostrar para vocês. Vejam que a dose máxima de molibdênio que nós utilizamos foi 1.000 gramas por hectare, ou 1 quilo por hectare. E com essa dose, nós chegamos ao valor de 2,774 microgramas de molibdênio por semente. Então, esse foi o valor máximo que nós conseguimos aumentar o conteúdo da semente. Então, veja que nós começamos com o valor de 0,604, quando aplicamos zero de molibdênio, e chegamos a um valor de 2,774, quando aplicamos 1.000 gramas de molibdênio por hectare. Então, se você diminuir aqui os dois, você vai ter o total de aumento no conteúdo de molibdênio na semente, né? Comparando a dose zero de molibdênio com a dose 1.000. Então, nós tivemos um aumento de 2,17 microgramas de molibdênio na semente devido a essa maior dose de molibdênio. E isso aqui foi obtido nesse intervalo, né, de 0 a 1.000. Esse é o intervalo que nós estudamos. Então, se você divide 217 por 1.000, você vai ter esse valor 0,00217, que corresponde à inclinação dessa reta. Bom, em relação a R2, nós tivemos aqui um R2 igual a 0,89. O que isso está informando para a gente? Bom, uma primeira ideia que ele dá é que ele dá uma indicação da proximidade dos dados que nós obtivemos, que são esses círculos pretos que nós temos aí na figura, em relação à linha de tendência. A linha de tendência é essa reta da equação. Bom, se esses pontos aí tivessem todos em cima da linha de tendência, nós teríamos um R2 igual a 1. Mas vocês veem que nosso R2 é 0,89. Por quê? Porque os dados observados, que foi observado, que são os pontos, eles estão um pouco afastados dessa linha de tendência. Então, essa é uma observação mais superficial. Porque o que é importante aqui é o seguinte, esse R2, ele mede a proporção da variação em Y, lembrando que Y é a nossa variável dependente, que é explicada pela variação em X, que é a nossa variável independente. Então, nós podemos afirmar o seguinte, que 89% da variação do molibdênio na semente, que é a nossa variável dependente, ela é explicada pelas doses de molibdênio que nós utilizamos. Então, essa é a explicação que a gente espera num trabalho científico. Bom, as variáveis independentes, elas podem ser quantitativas, quando envolvem números, né? Por exemplo, se você testa doses de antibiótico, eu quero testar 0, 200, 400, 800 miligramas, então são dados em quantidades. Quando nós testamos densidade de plantas por metro, por exemplo, 4, 8, 12, 16 metros,
também são quantidades. Então, nesse caso, geralmente nós usamos regressão. E temos aqueles dados que são quantitativos, né? Em vez de testar dose de antibiótico, nós testamos diferentes tipos de antibiótico, né? Antibiótico A, B, C, D. Então, veja que não é mais quantitativo, né? Já é uma variável independente qualitativa. Quando a gente testa cultivares, né, de uma forrageira, de um capim, e compara, nós estamos trabalhando também com dados qualitativos. Neste caso aqui, nós podemos usar um teste de Dunnett, podemos utilizar um contrastes, ou podemos testar teste de médias. Vejam bem esses testes de média, ele tem limitações, porque se você compara tudo com tudo, o leitor fica em dúvida qual que é a sua hipótese. Né? Por que se você teve uma hipótese, por que você está comparando tudo com tudo? Por isso, muitas vezes, gente, nós temos que pensar em fazer essas comparações mais estruturadas, como um teste de Dunnett, por exemplo, em que você compara algo novo, por exemplo, um inseticida novo, em relação ao inseticida que já é utilizado, com um controle que já se conhece. Então, aí você pode aplicar um teste de Dunnett que daria a resposta objetiva e direta à sua pergunta na pesquisa. No contraste, é a mesma coisa. Você pode montar aqueles contrastes que respondem à pergunta da pesquisa, sem ter que fazer teste de médias. Então, deem preferência para essas comparações estruturadas, que respondem de forma mais direta à sua hipótese ou à pergunta que você fez. Então, no método quantitativo, nós vimos que geralmente usamos regressão e, logicamente, esse geralmente aí, porque tem algumas situações que é mais adequado usar um método qualitativo, eu vou ver se eu vou explicar isso depois. E aqui no método qualitativo, nós podemos até usar figura também, né? Podemos até usar tabelas. Variáveis independentes quantitativas, no caso de regressão. Qual a importância dessa regressão? Ela permite que você estude níveis intermediários de um fator, mesmo se esses níveis não são incluídos diretamente no estudo. Então, veja aquele exemplo do molibdênio. Nós testamos essas doses de 0, 90, 250, 500, 750 e 1000. Se nós formos utilizar aqui um teste de média, por exemplo, em cima da produtividade obtida com essas doses, nós íamos fazer comparações pontuais, né? A produtividade obtida com 0, com a produtividade obtida com 90 gramas. Então, seriam comparações pontuais. Agora, quando você faz uma regressão, você pode substituir na equação qualquer valor entre 0 e 1000. Vamos supor aí 100. Eu quero saber o que aconteceria se eu utilizasse 100 gramas de molibdênio. Substitui na equação que você vai ter esse valor. Ou eu quero saber o que aconteceria se eu utilizasse 600 gramas de molibdênio por hectare. Então, veja, essa é a nossa equação que nós mostramos anteriormente. Nós vimos que o primeiro y é a nossa variável dependente. E aquele x lá no final é que é a nossa variável independente. Então, nós podemos aqui, por exemplo, substituir este x pela dose de 100 gramas de molibdênio por hectare. E aí nós teríamos, né, essa multiplicação por 100, e nós teríamos um valor da variável dependente de 0,821 microgramas de molibdênio por semente. Então, com base naquela equação, nós poderíamos dizer que com a dose de 100, nós conseguiríamos chegar a 0,821 microgramas de molibdênio por sementes.
Bom, a variável independente, nós vimos que é aquela manipulada pelo pesquisador. E o nível mínimo de manipulação é ausência e presença. Por exemplo, se nós queremos testar doses de nitrogênio em determinado forrageira, nós podemos testar no mínimo com e sem nitrogênio. Então, é o mínimo da manipulação. Mas nós podemos testar mais doses, podemos testar 5 doses de nitrogênio ou 5 níveis de nitrogênio. Eu posso estudar duas ou mais variáveis independentes. E é aqui que nós temos nossos experimentos fatoriais. Nós podemos, ao mesmo tempo, testar doses de boro ou níveis de boro, que são 4 aqui neste caso, e testar espécies de plantas, no caso aqui, 2 níveis. Então, veja que nós temos aí duas variáveis independentes, que é dose de boro e espécie de planta. Por que nós fazemos esse estudo? Porque nós suspeitamos que as espécies de plantas, elas respondem diferentemente ao boro. Então, é importante, na hora de analisar os dados, a gente analisar primeiro a interação. Então, isso aqui é um experimento fatorial em que nós temos dois fatores ou duas variáveis independentes. Eu mostrei também na última aula, repetindo isso para a gente gravar bem, que quando a gente multiplica os níveis de cada um desses fatores, é que nós obtemos os tratamentos. Então, nós usamos essa palavra tratamentos para se referir a esta multiplicação do 4 vezes o 2. Nós temos aqui 8 tratamentos. Então, nós vamos fazer a análise desse experimento. Um dos fatores vai ser dose de boro, o outro fator vai ser espécie de plantas. Nós vamos ter a interação doses vezes espécie, e aqui é o resultado mais importante, Nós vamos ver se houve interação entre dose de boro e espécie de planta. Porque se houve interação entre esses dois fatores, todo o trabalho nosso vai se concentrar nisso. Porque essa interação está te dizendo que a dose de boro depende da espécie de planta. Então, não faz sentido você apresentar fatores isolados no seu trabalho. Você vai trabalhar em cima da interação. Bom, mecanismo. O que são mecanismos? Do lado esquerdo, nós temos uma variável A, que nós vamos considerar como a causa, que seria a nossa variável independente. E no extremo à direita, nós temos a variável E, que nós vamos considerar o efeito, ou nossa variável dependente. Veja que entre A e E, nós temos B, C, D. Esse B, C, D são os mecanismos que explicam por que essa causa A produziu o efeito E. E vejam bem, quando nós fazemos uma pesquisa, muitas vezes esse mecanismo ele já é conhecido dos pesquisadores. Então, no nosso trabalho, nós temos simplesmente que fazer a citação desse trabalho e apresentar quais são os mecanismos. Agora, há trabalhos também que a gente desconhece o mecanismo. Então, nós não sabemos apontar os mecanismos. E há trabalhos que são feitos simplesmente para descobrir quais são esses mecanismos que explicam por que a variável A produz esse efeito E. Vou dar um exemplo para você, isso aqui já dentro da minha área de trabalho, mas eu explico isso aqui com detalhe para vocês entenderem. Quais os meios pelos quais menos planta de feijão na fileira diminuem a severidade do mofo branco? Quer dizer, eu testei diferente número de plantas de feijão na fileira. Vamos supor
que eu comecei aí com 4 plantas, 8, 12, 16 plantas na fileira. E eu verifiquei que, à medida que diminuía o número de plantas, diminuía também a severidade do mofo branco. Então, esse foi o nosso resultado. Primeiro, vamos identificar aqui qual que é a nossa variável independente aqui. Está em amarelo aqui 2 variáveis. Então, a nossa variável independente, aquela que nós manipulamos, foi o número de plantas por fileira. Isso nós podemos manipular. Então, ela é a nossa variável independente, a nossa causa. A severidade do mofo branco, ela é avaliada depois, né? Então, ela é nossa variável dependente. É o efeito proporcionado pelas plantas na fileira. Então, veja, quais são esses mecanismos? A diminuição das plantas na fileira, ela reduz a umidade das plantas e do solo e aumenta a ventilação entre as plantas. E a gente sabe que o mofo branco é favorecido por alta umidade. Então veja que essa umidade das plantas poderia ser a letra B lá em cima, a menor umidade do solo poderia ser a letra C, o aumento da ventilação poderia ser a letra D. Então, elas são os mecanismos que explicam por que uma diminuição do número de plantas reduz a severidade da doença. Então, é uma coisa simples, né? Então, os mecanismos aqui seriam a umidade e a ventilação. Então, elas que explicam por que essa causa, que é o número de plantas na fileira, produz aquele efeito que é a severidade do mofo branco. Bom, na Folha de São Paulo, eu vi uma reportagem que eles estavam falando sobre mecanismo, e vou passar isso para vocês, porque eles utilizaram de maneira adequada essa palavra, né, que a gente usa em ciência, que é mecanismo. Olha o que eles escreveram. Pesquisadores descobriram que esquentar levemente o tumor bagunça o sistema de regeneração do câncer. Essa técnica, ela abre caminho para que o tratamento com quimioterapia e radioterapia funcionem melhor. Então veja que nós temos aí 2 variáveis, que seria esquentar, que eu botei em amarelo, e regeneração do câncer. Qual das 2 aí vocês imaginam que seja a variável independente? Imagino aí, porque eu já vou falar logo em seguida. Vamos ver se vocês acertaram. A variável independente, que pode ser manipulada pelo pesquisador, seria a temperatura, representada por aquela palavra esquentar. Então, o pesquisador ele pode testar várias temperaturas. Então, ele pode manipular essa variável. Então, essa é a variável independente, que é o nosso X. Já a regeneração do câncer é o que ele vai avaliar depois. É nossa variável dependente ou o nosso Y. Então, ele continua. O efeito benéfico do calor sobre os tumores já era conhecido pelo cientista, mas ninguém sabia o porquê. E esse porquê aqui, que é o mecanismo. Quer dizer, qual o mecanismo que explica por que esse aumento de temperatura produz esse efeito nesse câncer? Então, ele vem em seguida apresentando o mecanismo. O calor inibe um sistema de regeneração do DNA das células, mais especificamente, inutiliza a proteína BRCA2. Então, vejam que essa inutilização da proteína BRCA2 é um mecanismo que explica por que essa temperatura tem um efeito nesse câncer. Bom,
Esse aqui é um mecanismo numa revista da área de vocês, dessa revista Animal, em que ele mostra aqui nessa figura uma proposta de mecanismos por meios dos quais os grãos fornecidos em excesso causam inflamação em vacas. Então, vejo que nesse caso aqui dessa pesquisa, a variável independente dele seria a quantidade de grãos. Então, ele vai operacionalizar essa variável de alguma forma, em fornecer certa quantidade de grãos para cada vaca. E a variável dependente, que ele vai medir depois que fornecer os grãos, seria a inflamação, que também ele vai operacionalizar essa variável em seguida. Então, veja que ele apresenta nessa figura ao lado os mecanismos que explicam por que essa variável independente teve aquele efeito na variável dependente. E vejam que esses mecanismos são mecanismos bioquímicos, biológicos, fisiológicos, talvez aí até morfológicos. Eu não entendo bem do assunto, mas vocês devem perceber isso aí. Então, gente, eu decidi ficar por aqui.